Bom dia com Maria, nessa segunda-feira, dia 20 de março. Estamos aqui então, caminhando aí nesse tempo quaresmal, e nós vamos então refletir hoje o Evangelho, que é o Evangelho de João 4, 43, 54. Vamos partilhar o Evangelho e hoje temos uma pequena homenagem ao nosso fundador Luciano Rondon. Fique aí conosco e vamos ler junto a palavra do Senhor que vai dizer no Evangelho de João: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizando quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, hoje eu vim aqui falar o que representa para mim, o que representou para mim o meu fundador Luciano Rondon. Eu quero definir ele só como uma palavra: um homem acolhedor. Luciano não tinha tempo ruim para ele, e para mim, como filha dele, não tinha tempo ruim. Às vezes que eu precisei do Luciano, que eu liguei, o Honda chegou na frente da minha casa e muitas vezes me levou até para a Santa Casa. O Luciano me acompanhou junto com meu esposo, eu com crise, e ele foi do meu lado dizendo: aguenta firme, minha filha, e isso eu vou carregar pro resto da minha vida. Ele representou isso para mim. O Luciano, para mim, foi uma pessoa que, primeiramente, depois do internamento de droga e álcool, foi uma pessoa que abriu a porta da casa dele para mim. E não são todos que abrem a porta por um ex-dependente, né? Mas ele acreditou. Hoje eu me encontro aqui com a Márcia, conheci lá na casa do Luciano. Fizemos um caminho para um casamento. E eu sou muito grato a ele, à família dele que me acolheu. Passei momentos difíceis também, que ele me deu muitos conselhos para que eu não voltasse à vida velha. Passei ali na beirada, mas com a graça de Deus ele me deu muitos conselhos. Eu consegui permanecer em pé até o meu casamento, com a graça de Deus. O Luciano, para mim, é como a Márcia falou, uma pessoa acolhedora, que me fez o desejo de eu vir para cá, para essa comunidade. Eu ficava namorando, mas eu não tinha coragem de vir, porque eu achava que tinha muitas regras, e as regras que é plantada o amor. E
Eu vi o Luciano muitas vezes me chamando. Cada vez que o Luciano me via, ele me convidava: irmã, vai lá na comunidade. Irmã, vai lá na comunidade. E eu não dei esse luxo a ele de vir enquanto ele estava vivo. Mas quando ele estava doente, parece que para compensar tudo aquilo de bonito que eu encontrava dentro dele, eu comecei na doença dele, orar por ele, clamar por ele. Eu queria o Luciano vivo, porque parece que eu queria me redimir. Mas hoje eu entendo e abraço essa causa. Assim, ele, mesmo sem ele estar vivo na época, e não está hoje, a presença dele não está hoje, mas eu sinto forte a presença dele aqui e quero testemunhar todo esse amor que eu sinto aqui na comunidade, que eu vejo luz nessa comunidade, muita luz, reflexo de Deus. Por mais que eu veja às vezes alguns comentários aqui da comunidade, eu sempre estou combatendo, dizendo: não é assim, não é assim, é diferente, porque essa luz de Deus eu vejo aqui, o amor que é plantado aqui. Não tem coisa melhor do que a gente sentir acolhida. E eu sinto esse acolhimento de você, Maria, e de todos meus irmãos da comunidade. E hoje eu tenho certeza que o Luciano está feliz, porque eu estou nessa comunidade, faço parte, estou feliz. Estou chorando, não é de tristeza, mas sim de alegria. Eu gostaria de falar que o Luciano Rondon, na minha vida, foi um divisor de água da vida que eu levava e que eu mudei, e eu estou feliz por ter mudado e dele ter ido na minha casa falar com meu filho, com o Thiago. Nós tínhamos muito problema e ele me ajudou muito. E foi assim que eu comecei a conhecer a comunidade, o Luciano, a Maria, e depois disso nunca mais eu me apartei. E eu sou feliz e grata a tudo, porque aqui eu conheci realmente o que é o amor de Deus, e eu sou muito grata. A virtude do Luciano que eu vou falar aqui, a sede que ele tinha de levar as almas para Jesus. Isso era, tanto que foi na pandemia que ele não pensou nele, ele saiu dele para poder salvar essas almas. São essa virtude que eu vi no Luciano, que eu tive essa experiência de conhecer. E também assim dele entregar, confiar, assim, ele falava assim: vamos, filho, orar. E como ele orava, quantas vezes eu vinha aqui nessa capela em construção e ele orava, e ele clamava a Jesus. É essa a virtude do Luciano, que para mim ele deixou um legado, que foi servir nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. A virtude que eu vejo no Luciano, que eu vi nele, era a parte tão amorosa que ele mostrou, né? Conheci as duas faces, né, dele. E vi também essa parte do amor dele, o abraço dele. O abraço dele era acolhedor, aquele abraço que trazia paz. E aqueles momentos também que, igual foi dito, ele se deixou de viver para viver o outro. Naqueles encontros, levando marmitas, né? Sentando com os mais necessitados, nas praças, nas ruas, em todos os lugares, né? Eu sempre vi aquilo de outras pessoas, mas jamais pensei em também estar junto, né? Porque tudo começou com o Luciano também. Então isso aí me deixa marcado, né? Fica marcado na vida da gente todas essas coisas, né? Mas o que mais eu gostava do Luciano era daquele abraço. Aquele abraço que ele dava que envolvia, né? Meu padrinho de crisma, o Lu, mesmo com toda a história de vida, a partir do momento que ele realmente passou por um deserto na vida dele,
ele teve um encontro com Deus tão grande que ele deixou ser guiado por esse amor de Deus. E a partir desse momento, o abraço do Lu se transformou realmente, era um abraço mais gostoso que a gente recebia na terra, porque ele transpirava, ele mostrava através desse abraço também o amor que ele pôde sentir nessa experiência que ele teve com Deus. E eu sou muito grata a tudo que ele fez por mim, por ser meu padrinho, por ter aceitado essa missão, e que com a graça de Deus ele intercede não só pelos seus filhos espirituais, que somos todos nós da comunidade, mas também por todos aqueles que um dia ele passou e viu, porque ele tinha esse negócio com ele andava com os filhos, que bem devagarzinho a gente falava e cumprimentava todo mundo. Não tinha essa pressa de que nem muitas vezes nós temos, mas ele cumprimentava todo mundo. Às vezes ele sentia de ir na casa de fulano, e às vezes ele podia estar até cansado, mas ele ia na casa de fulano, ele ia lá acolher, levar um pouquinho desse amor que ele recebeu. E eu sou muito grata a isso e por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele e através da vida dele nas nossas vidas. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui falando do Luciano, né? E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção no Luciano, a disponibilidade que ele tinha, né? Não tinha tempo ruim para ele. Era um cidadão que chamava muita atenção quando se dizia vamos anunciar, ou vamos pregar, ou vamos visitar. Para ele não existia não vai dar. Então era muito bacana isso me chamou muita atenção, essa disponibilidade, essa alegria, essa ânsia, esse desejo de poder estar anunciando, estar pregando, estar trazendo, estar acolhendo. Isso aí me chamou muita atenção, né? E quando eu vim para a comunidade, eu percebi essa dádiva nele, né? De buscar, de ir atrás, de acompanhar. E muitas vezes eu fui muito aconselhado por ele, né? Então, assim, é muita alegria, né? Hoje nós sentimos muita falta desse acolhimento, desse abraço que ele nos dava. Fácil dizer o que Luciano Rondon significou para mim, mas ao mesmo tempo, com palavras, não dá para expressar. O meu coração arde de saudade de um pai, de um homem que foi exemplo de vida para mim, o significado de perseverança, de esperança, de força, de fé e de amor. Luciano Rondon foi, sem dúvida nenhuma, o maior homem de caráter que eu já conheci. Saudades eternas de você, meu fundador, Luciano Rondon. Eu, Francisco Góes, o que eu tenho a dizer do Luciano Rondon na minha vida, foi um grande orientador, tanto na questão de homem, de ser homem, né, lidar com situações divergentes. Foi grande orientador na situação de saber lidar com a família, com os filhos, né, saber falar na hora certa, ouvir, né, orientar os filhos, ter um bom entendimento com a esposa, o respeito acima de tudo. E como orientador e espiritual, sempre me orientou de estar atento à voz de Deus, né? Me ensinou muitas coisas e principalmente em servir a Deus, né? Com amor, com garra, com carinho, com dedicação. Né? Esse é um grande ensinamento que ele deixou na minha vida, né? Que pude partilhar com ele em vida, né? Um grande orientador, e que eu posso dizer que eu fico muito grato pela pessoa do Luciano Rondon, que passou na minha vida, me orientou a seguir o caminho de Deus, a servir, e que ele foi uma pessoa muito graciada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo,
e pela intercessão da Mãe do Ventre Sagrado, ele deixou para nós como espelho, ele foi um espelho para nós, com o desejo inexplicável de servir a Deus, indo em busca da restauração das famílias, dos irmãos e irmãs, dos mais necessitados, que precisavam de um encontro com Deus, se encontrar com Deus. Isso que eu tenho a dizer da pessoa do Luciano, e uma frase que ele gravou no meu coração, até no dia de hoje eu não esqueço. Sempre ele falava comigo nas conversas: filho, preparai a espada. É isso que eu tenho a dizer da pessoa do Luciano, que passou na minha vida. Só tenho a agradecer a Deus por ele ter sido essa pessoa maravilhosa em nossas vidas, não só na minha, mas na vida dos meus irmãos e irmãs, da família e daquelas famílias que foram restauradas através da pessoa do Luciano, sendo o servo de Deus. Paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, neste dia, já fazem 2 anos da passagem do nosso fundador, Luciano Rondon. O que vem ao meu coração e o que eu me recordo muito bem é ele chegando e sempre dizendo para mim: vamos, irmã, vamos salvar almas. Vamos salvar almas, vamos salvar almas. E o que mais me chamava a atenção no Luciano é que por as pessoas nunca acreditarem nele, ele acreditava em todo ser. Quando você via uma pessoa que tinha muita dificuldade, que a nossa humanidade dizia: não, eu acho que esse não vai dar certo, esse não vai conseguir, Luciano era uma pessoa que acreditava nessas pessoas. Não tinha para ele, o olhar dele era o olhar de Jesus, eu acho. Através do Espírito Santo, ele acreditava nas pessoas e confiava ali todo o seu tempo, toda a sua dedicação ao restabelecimento daquela pessoa. Isso me chamava muita atenção no Luciano, e é isso que nós tentamos, através da nossa comunidade, passar. Continuar. Não existe uma pessoa que não tem uma regeneração. Temos que acreditar em todos, porque assim foi Jesus quando olhou para nós. Que Ele possa interceder por nós onde Ele estiver. Bom, o que eu posso falar, Meu tio, meu pai, meu espiritual, pai espiritual, o que marcou muito na minha vida da presença dele foi a calma dele, a mansidão que ele tinha. Quando às vezes ele colocava a gente para poder lavar a louça, ele chegava assim: filho, não é rápido que se faz, pega cada prato, lava devagar e fala: Espírito Santo, do mesmo jeito que eu estou lavando esse prato, lava o meu coração, limpa o meu coração. Isso na hora a gente fica, mas muitas coisas que ele fez também, a gente dormia dentro do quarto, ele chegava, pulava: vice, filho, vamos, levanta, filho, levanta, vamos. E abraçava todo mundo, e esse amor que ele deixava era algo inexplicável. Ele para mim foi um pai quando pequeno, foi meu pai espiritual, e ele me deixou muita coisa boa, muita coisa boa. E a falta que ele deixou também, acho que comove o coração de todos, o amor que ele sentia, deixou o abraço que ele deixou, acho que nunca ninguém sentiu de outro braço, É algo que não tem nem como explicar. É isso que eu tenho, sinto muita falta dele, e um dia eu vou ser motivo de muito orgulho para ele. Hoje, aqui para nós, filhos do Coração da Imaculada, para a nossa comunidade, é um dia, que marcou a nossa vida, É um marco, dia 20 de março, há 2 anos atrás, então, o fundador partiu para a glória de Deus, Luciano Rondon. Ele fez, então, a sua Páscoa juntamente com o Senhor. E nós fizemos
uma pequena homenagem hoje para ele, que deixou um legado, que foi o fundador dessa comunidade. E essa palavrinha aqui do Evangelho diz assim: ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Então foi isso mesmo. O Luciano Rondon foi um homem simples, que viveu vários problemas na sua família, que viveu vários problemas na sua adolescência, na sua juventude. Foi um dependente de álcool, um dependente químico, e viveu todas as consequências de um dependente, aonde os seus familiares sofreram muito com ele. E quando eu o conheci, eu fazia algum atendimento espiritual na Casa Santa Marta, e ali eu o conheci. Ele era um homem destruído pelos vícios, e depois de alguns anos, ali nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos, mas vivi com o Luciano 8 anos, aonde esses 8 anos o Luciano infelizmente não conseguia sair da dependência. 6 anos de muita luta, muito sofrimento. E depois 2 anos ele passou internado, e com a graça de Deus ele viveu essa frase aqui do Evangelho: abraçou a fé juntamente com a sua família. Então ele abraçou a fé juntamente com a sua família. E aí foi uma grande alegria o Luciano ter abraçado a fé, ter aceitado, viver uma vida restaurada. E assim como nossa família experimentou esse abraçar a fé, assim como nossa família experimentou ser restaurados, e todos nós ali fomos restaurados, e assim como nossa família experimentou a misericórdia e o amor de Jesus, assim nasceu o carisma. Assim lutamos para restaurar famílias na igreja. Luciano Rondon viveu então 9 anos de sobriedade, onde ele teve uma experiência maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia e com a sua mãe Maria Santíssima. E ele então teve essa inspiração de que o nome de nossa comunidade seria Filhos do Ventre da Imaculada, e tem o nome fantasia, Filhos do Coração da Imaculada. E falando do Luciano como fundador, Luciano era um homem incansável na evangelização. Ele tinha uma sede muito grande, e para ele, se respirou, tem jeito. Por quê? Porque o Luciano estava num estado de vida que, humanamente falando, perante a ciência e até a medicina, o Luciano seria impossível ele viver uma sobriedade, ele viver sem tratamento de medicamentos, Era impossível perante a ciência, a medicina, aliás, que ele pudesse viver, porque ele chegou a ter depressão profunda e síndrome do pânico, consequência do uso do álcool e da droga. Pois o Luciano, ele vivia sóbrio, sem nenhum medicamento controlado. Então, esse milagre de Deus, vivia sem nenhuma consequência na sua mente, sem nenhuma sequela de uma pessoa que viveu uns 20 anos no álcool e na droga. E ele não tinha essas sequelas, consequência dessa drogadição. E ele era incansável. E quando muitas vezes já era tarde, nós estávamos cansados, e ele dizia: vamos atrás de tal pessoa, vamos orar para tal pessoa. E eu falava: Luciano, já está tarde, ou você está cansado, ou você está enfermo. Quando ele estava correndo o risco de pegar o Covid, ou quando ele já estava com o Covid, ele ainda tentou evangelizar, os meninos que estavam na rua. E eu disse a ele: não vá, está tarde, você está cansado ou você está enfermo. E ele dizia: eu tenho pressa porque eu vivi profundamente o pecado, e eu preciso ter pressa para salvar vidas, para que Jesus tenha misericórdia de mim. É essa a imagem que eu tenho do Luciano fundador. Do Luciano esposo e pai, lógico que os primeiros 8 anos de vida foi muita luta, muito sofrimento.
Mas depois que o Luciano se encontrou com Jesus, ele era um homem responsável, ele era o provedor, ele era o protetor da nossa casa, dos nossos filhos. Ele era um homem próximo, carinhoso, ele conversava muito. Também ele era um homem forte, de temperamento. Muitas vezes ele ficava bravo quando ele via que a gente não tinha muita pressa para salvar vidas ou para depressa fazer a missão, mas o amor de Deus prevaleceu na vida do Luciano. A misericórdia de Deus prevaleceu nas suas atitudes e nos seus atos. Se ele se irava algumas vezes, logo depois ele já voltava atrás, e ele era um homem que tinha uma facilidade muito grande de pedir perdão. Uma facilidade muito grande de pedir perdão. E eu louvo e agradeço a Jesus, porque um dia ele mostrou a mim que iria lapidar essa pedra bruta e dele ele levantaria uma obra. E hoje eu louvo e agradeço a Jesus, essa comunidade que aqui está, esse legado que aqui está, é fruto, de um sim, de um homem que foi ferido, mas que ele se deixou ser curado. Ele encontrou o Senhor. Obrigado a você que acompanha essa obra, ela continua. Hoje continuamos a restaurar famílias de todas as maneiras que o Espírito Santo nos inspira. Dentro, das nossas condições, continuamos a restaurar vidas e famílias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.